Bom, vamos prosseguir aqui com algumas noções, iniciais de assuntos relativos à introdução do ensino do direito. Ordem. Ordem é um conjunto de normas e regras que possui o tipo de unidade que se entenda como um sistema. Direito. Direito é uma ordem da conduta humana. É um conjunto de normas e regras que possui o tipo de unidade que se entende como sistema. Quando falamos da introdução ao estudo do direito, dizemos que ela apresenta os conceitos jurídicos do ponto de vista sistêmico da área jurídica do saber. Leva a compreender a linguagem e o método próprios da ciência jurídica. Analisa as funções sociais do direito, sua interpretação e aplicação. Ajuda a compreender o fenômeno jurídico como forma de expressão normativa, social, cultural e histórica da sociedade ocidental. Ela elenca as principais categorias jurídicas decorrentes das relações jurídicas e possibilita o estudo das diferentes disciplinas que compõem o curso de Direito. Sedimenta também a construção de uma consciência jurídica e familiariza o estudante com a ciência do direito. Compreender o direito não é questão das mais fáceis e estudá-lo requer a percepção de que o direito é um fenômeno, antes de tudo, social e de decisão, sem perder sua dimensão histórica, porque se refere ao que deve ser feito por todos em uma determinada sociedade, em um determinado espaço e tempo. A palavra direito tem sua origem no latim directus, que significa aquele que segue regras predeterminadas ou um dado preceito. A raiz intuitiva do conceito deriva de direção, ligação e obrigatoriedade de um comportamento. Mas a palavra direito pode receber variados significados dependendo da frase em que se encontrar. O direito é um fato ou fenômeno social que não existe senão na sociedade. O direito estabelece os limites de ação de cada um de seus membros. Ao longo do seu processo de evolução histórica, o direito se apresenta como um conjunto de normas que tem por objetivo a disciplina e a organização da vida em sociedade, solucionando os conflitos de interesses e promovendo a justiça. O direito, como uma ciência cujo objeto de estudo é o fenômeno jurídico, esta ciência busca sistematizar o conhecimento sobre o direito como um fenômeno jurídico para que se possa compreendê-lo e utilizá-lo. Vamos aqui aos significados da palavra direito. Isso para conhecimento. Norma são normas elaboradas pela sociedade ou pelo Estado. Faculdade é a possibilidade de agir. Expressão do justo é a justiça. Ciência é o ramo do conhecimento científico. Fato social. O direito é um ser da vida social, é um setor da vida social. E outras possibilidades, tipo como tributos, são direitos alfandegários. Reto, geométrico, segmento reto. Certo é o cálculo direito. Reto é o direito, fala sobre moral. E oposto ao esquerdo, que no caso, sabemos, é o lado direito. A filosofia do direito, por identificar a essência do direito para defini-lo, visando sua aplicação,
o que chamamos de poder ser. A sociologia jurídica se preocupa com o direito vivo, que se passa segundo a vontade do homem, que nós chamamos de o ser. A ciência do direito se preocupa com a normatividade do direito positivo. É o dever ser. Falando em conceitos, vamos falar sobre a moral. A moral pode ser conceituada como um conjunto de práticas, costumes e padrões de conduta formadores da ambiência ética. No direito, o dever é exigível, enquanto na moral, não. Moral é o conjunto de normas ou regras destinadas a regular as relações dos indivíduos em uma determinada sociedade, em um determinado momento histórico. A função primordial do direito é de caráter estrutural. Qual a diferença entre imoral e amoral? Imoral é que vai contra a moral, e amoral é aquilo que não possui um senso moral, que não contém aspecto moral. Direito e moral são conceitos próprios e distintos, mas são inseparáveis. O direito atua para solucionar conflitos de interesses ou restaurar o estado anterior, sendo então um instrumento de integração e de equilíbrio, oferecendo ou impondo regras de comportamento para a decisão que o caso sugere. O exercício de tal função não levaria, contudo, ao desaparecimento dos conflitos, que são inerentes à sociedade. O direito também orienta o comportamento social, objetivando evitar conflitos. O caráter persuasivo das normas jurídicas leva-nos a atuar no sentido dos esquemas ou modelos normativos do sistema jurídico. O direito, observado desse modo, surge como organizador da vida social e instrumento de prevenção de conflitos. O direito apresenta ainda a tarefa de organizar o poder da autoridade que decide os conflitos, legitimando os órgãos e as pessoas com o poder de decisão e estabelecendo normas de competência e de procedimento. Ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico pode ser considerado como a organização e o disciplinamento da sociedade realizada por intermédio do direito, ou seja, concretizados por meio de normas exclusivamente jurídicas. Vamos às conceituações de direito. Direito natural. Considera-se o direito natural como direito justo por natureza, que independe da vontade do legislador, sendo derivado da natureza humana, ou o ius naturalismo, ou dos princípios da razão, ius racionalismo, e sempre presente na consciência dos homens. Vamos aqui a 3 concepções básicas sobre o direito natural ao longo da história. A existência de um direito natural superior que condiciona o próprio direito positivo perpassa a história de ideias jurídicas como um todo, em modo ininterrupto desde a antiguidade grega até o final do século XVIII. A partir de uma análise das diferentes experiências históricas, é possível identificar 3 vertentes básicas acerca do direito natural.
A saber, nós temos a lei estabelecida pela vontade divina. É a concepção teológica do direito natural, própria de agrupamentos sociais orientados por uma cultura mítica, na qual as normas de conduta refletem os padrões morais preservados pela religião dominante. Nós temos a lei natural aplicável universalmente em todas as épocas e locais. Essa concepção cosmológica do direito natural, esse caráter universal, deriva da noção de que existe uma ordem natural das coisas, decorrente de parâmetros de valor atemporais, alcançando a todos os locais, pessoas e épocas. E temos a lei racional ou individualista, onde a concepção racionalista do direito natural parte da existência de uma lei natural associada à própria existência humana. Então, aqui a gente encerra essas primeiras dicas. A próxima vai ser em função do que foi anotado sobre o assunto que permeia